Comentário. Olá, amigos e amigas internautas. Nosso comentário de hoje é um comentário político, cujo texto foi redigido pela BBC Brasil, a BBC, o site da BBC de Londres, né? Na sua sucursal brasileira. São 5 consequências dos protestos contra Bolsonaro, segundo analistas. Os protestos contra o governo de Jair Bolsonaro, realizados em todo o país neste sábado, dia 29 de maio, representam uma novidade no já bastante conturbado ambiente político nacional. Foi a primeira vez, desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, que um número significativo de manifestantes contrários à atual gestão tomou as ruas, rompendo um longo período marcado por atos políticos realizados apenas por simpatizantes do governo. Os atos aconteceram pelo menos em 180 municípios de 24 estados e no Distrito Federal, mostrando que há, assim, uma ampla diversidade geográfica na parcela da população que se opõe ao atual mandatário. Também contaram com vasta repercussão na imprensa internacional, com cobertura de veículos tão diversos como Guardian, Economist, Al Jazeera, Le Monde, New York Post, La Nación e Indian Times, contribuindo para ampliar o desgaste da imagem internacional do político de extrema-direita. As manifestações de rua da oposição acontecem no momento em que o Bolsonaro se vê pressionado pela queda da sua popularidade nas pesquisas de opinião mais recentes e pelo avanço das investigações da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que avalia a resposta do governo à pandemia, que já matou mais de 460 mil pessoas no país. Mas vocês iriam perguntar, o que é essa novidade política deve trazer de consequências práticas para o Bolsonaro? E aí, a BBC News Brasil ouviu Carlos Mello, que é um cientista político e professor do INSPER. Ouviu também Pablo Hortelado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital e professor da USP. E também Cláudio Couto, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, para saber o que podemos esperar do dia seguinte das manifestações. Dia seguinte são vários dias, né? Então, vamos enumerar assim. Primeiro, Bolsonaro perde o monopólio das ruas. Uma primeira consequência das mobilizações deste sábado, segundo os analistas, é que Bolsonaro perdeu o monopólio das ruas, uma situação que era confortável, em que apenas os seus apoiadores ocupavam o espaço público para se manifestar. Agora, ele não pode mais falar que o povo está na rua em seu apoio. Aquela ideia do "eu autorizo, presidente", que é o slogan usado pelos manifestantes governistas, não é mais tão simples, porque tivemos um contingente grande de pessoas dizendo que não autorizam o presidente. Segunda situação, impeachment volta à mesa. Para Pablo Hortelado, da USP, uma outra consequência dos protestos deste fim de semana é que aumenta a pressão pelo impeachment no Congresso Nacional. O tamanho da manifestação e a sua difusão pelo território nacional colocam de novo no horizonte um impeachment que parecia um pouco enterrado pela persistência da aprovação do Bolsonaro. Para Hortelado,
isso gera diversas consequências que vão desde novas movimentações para o impeachment até o aumento do preço que os deputados e senadores do Centrão cobram pelo apoio do governo. O impeachment é sempre algo que depende muito mais da insatisfação popular e da mobilização das massas do que da vontade dos atores, pura e simplesmente, segundo a afirmação do professor do INSPER, lembrando nos casos do Fernando Collor e da Dilma Rousseff. Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, por sua vez, avalia que o impeachment volta como uma bandeira de mobilização, mas não necessariamente como um item real do cardápio. Segundo ele, são duas as razões para isso: a proximidade das eleições de 2022 e o fato do vice-presidente Hamilton Mourão não se apresentar como uma alternativa confiável. Terceiro item: aumenta a fatura do Centrão. Se tem visões distintas sobre as perspectivas para o impeachment, em uma coisa os analistas são unânimes: a demonstração de força da oposição deve aumentar o preço cobrado pelo apoio do chamado Centrão, que é o grupo de partidos de centro-direita que costuma estar na base de qualquer governo do país, independentemente da posição ideológica, mediante troca de favores, como cargos e verbas. Os políticos são sensíveis às mobilizações e entendem elas como uma forma de pressão da população, segundo a opinião de Mello. Isso aumenta a fatura do Centrão e também a possibilidade do Centrão, depois de resgatar essa fatura, não entregar o que prometeu, porque o Centrão é, antes de tudo, pragmático. Se o Centrão perceber que o barco está afundando, ele corre para o outro lado. Quarto item: dificulta a reeleição de Bolsonaro. A debandada do Centrão pode ter uma outra consequência para Bolsonaro: dificultar a aprovação no Congresso de projetos que o governo deve tentar encaminhar nos próximos meses, com o objetivo de melhorar a sua popularidade para as eleições do próximo ano. Em entrevista publicada pela Folha de São Paulo, na última segunda-feira, dia 24, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou clara essa intenção. Vejam aí. Agora vem a eleição, nós vamos para o ataque. Vai ter Bolsa Família melhorado, BIP, bônus de inclusão produtiva, o BIC, bônus de incentivo à qualificação. Vai ter uma porção de coisa boa para vocês baterem palma, disse o ministro, citando um programa planejado pelo governo de incentivo à qualificação para jovens, tendo como contrapartida uma bolsa paga em parte pelo governo, que seria chamada de BIP, e em parte pelas empresas, que seria chamado de BIC. O projeto de reeleição depende de uma série de fatores, inclusive da aprovação de medidas na Câmara e no Senado, e as manifestações enfraquecem a agenda do governo dentro do Congresso Nacional. O governo tem desempenho frágil, é pouco realizador, não à toa. Bolsonaro tem inaugurado Ponte de Madeira, enfrenta o problema seríssimo da pandemia, com 460 mil mortos até agora, e uma economia que dá sinais de recuperação, mas com milhões sem emprego. Nada disso ajuda. E, finalmente, como quinto item, empodera a CPI da Covid. Essa última consequência, apontada pelos analistas, deve afetar o novo entretenimento preferido dos brasileiros, a CPI, que investiga a resposta da atual gestão à pandemia. A manifestação demonstra que há um grande descontentamento, que este setor não gosta de Bolsonaro e está com muito ímpeto. Isto dá mais respaldo para o bloco de oposição da CPI, porque ele se sente simbolicamente apoiado pela população. Segundo o professor da USP,
Isso também deve permitir aos políticos não identificados com a oposição serem mais críticos, caso, por exemplo, do presidente da comissão, Omar Aziz. E o Carlos Melo avalia que o clamor das ruas também pode retrair parte da base de apoio do governo. Para Cláudio Couto, mais do que as ruas empoderarem a CPI, são os achados da CPI que podem ajudar a esquentar a temperatura das ruas. A tendência é muito mais esse tipo de mobilização ser alimentada pela CPI do que o oposto. Mas é claro que isso também, de alguma forma, legitima a atuação da CPI, produz um efeito favorável no sentido de facilitar que a comissão avance no seu trabalho. É isso, minha gente. Obrigado pela sua paciência e pela sua atenção e pela sua audiência. Grato e até a próxima oportunidade.